Ei, vibe do dia! Bom dia! Feliz nova semana que se inicia! Bora de dia 4 de agosto, que esse mês de agosto seja agosto de Deus, né? Esperamos assim. Bora então saber sobre as energias dessa segunda-feira, sobre esse céu que está nas nossas cabeças, ter consciência astrológica. Se é a primeira vez que você está ouvindo esse podcast, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Você que também está todos os dias aqui, eu fico muito grata sempre. Já te peço, se você quiser se inscrever neste canal, você pode dar sua inscrição aí. É chato ter que ficar falando isso, mas eu preciso estar falando isso. Faz parte dessa missão de estar aqui, tanto no YouTube quanto no Spotify, né? E te falar que a gente tem uma segunda-feira abrindo a nossa semana muito good vibes, com uma luz Sagitário. Então, se quer entender por detalhes, me ouça até o final. Eu me chamo Vivian Oberger, sou sua nova astróloga e também sua amiga. Já vou compartilhar aqui com você o nosso céu astrológico da segunda-feira, porque assim na Terra como no céu a gente está nessa perfeita conexão. Olha só, o que que você quer mais para uma segunda-feira com Lua em Sagitário? Tá linda! Lua em Sagitário é Lua em Sagitário, né? Ela sempre vem depois de Escorpião para nos mostrar que sim, apesar da escuridão, a gente vai encontrar luz no fim do túnel. A escuridão, inclusive, ela é necessária, a gente precisa passar pelos processos, né? Escorpião é transformação, escorpião é catarse, escorpião é a riqueza que a gente encontra lá dentro do nosso lugar mais profundo. E de lá a gente sai como fênix, imagina. E agora a gente vai, né, com esse centauro, com a lua toda cavala, na segunda-feira, com fé, com otimismo, dose boa de esperança. Nessa segunda, a Lua conversa positivamente com o Sol, que está em Leão, conversa positivamente com Mercúrio, também que está em Leão, e isso traz esse brilho, traz esse calor, traz essa energia vital, uma energia de Lua crescente. A gente está querendo expandir. É uma segunda-feira que não tem cara de segunda-feira. Ela meio que estende o final de semana. Lá na terça-feira, que a gente vai ter uma Lua em Capricórnio, vai parecer segunda. Só para você ter uma noção. Assim, é aquela segunda-feira que você começa, e muito provavelmente pode ser, inclusive, que você esteja buscando esse lugar de olhar para a vida com mais otimismo, que você encontre tua dose de fé, que você encontre tua dose de esperança para começar essa semana. Porque se não for a esperança, a gente vive sem expectativa. Lógico que toda expectativa, quando exagerada, ela vai nos prejudicar, porque ao mesmo passo que você exagera na expectativa, depois a frustração vai ser no mesmo tamanho da tua expectativa. Mas é legal, porque Sagitário traz esse lugar de andar com fé, eu vou, porque a fé não costuma falhar, mais ou menos assim. E essa conexão de Lua com Mercúrio retrógrado pode trazer ainda temas a serem trabalhados a respeito da tua autoestima, do teu brilho, do teu senso de valor, do teu senso de merecimento, de qual que é o teu papel aqui nessa vida. Você está cumprindo o teu brilho aqui, que é brilhar, tua missão que é brilhar? O sol está em Leão. E quando o sol está em Leão, ele está domiciliado no céu. O sol está em casa toda vez. Quando eu falo assim, ah, a lua chegou em casa, que ela está em Câncer, o sol chega em casa quando está em Leão. Então, nesse momento, todos os nossos sóis, independente do signo que você tem teu sol, ele recebe uma dose de força, uma dose de fogo, uma dose de brilho. É a hora que a gente reabastece o nosso centro dentro da temporada leonina. Todos nós. Então, olha para si, olha para o seu signo. Inclusive, quem me segue lá no Instagram, se você não me segue, me siga lá, @vivian.berger. Ontem eu falei muito sobre o pai e a mãe dentro da astrologia, que é essa representação de Sol e de Lua. Vai lá, dá uma espiada lá nos meus stories antes que suma em 24 horas desaparece, né? Eu fiz no domingo à noite. Então vai lá assistir para você entender se às vezes você não está brilhando a tua essência, a tua verdade. Muitas vezes existe algo a ser visto dentro desse lugar de pai e mãe na tua vida, dentro desse lugar de pai e mãe. Se eu nunca falei aqui para vocês, eu vou falar hoje, mas a minha linguagem astrológica ela é sistêmica. A visão da constelação familiar
dentro da astrologia. Quem faz atendimentos comigo, eu sempre vou perguntar como foi tua relação com seu pai, como foi sua relação com a sua mãe, para que a gente entenda melhor todas as conversas que estão acontecendo dentro do seu mapa. Todos esses aspectos, todos esses desenhos aqui, ó, no dia do seu nascimento, que te revelam, né? O mapa astral é justamente, ele te dá essa perspectiva da tua vida. E quando você começa a separar o joio do trigo, não, então peraí, que eu acho que eu tô vibrando nessa energia e eu tenho esse potencial para abraçar, eu tenho essa luz para brilhar e incendiar dentro de mim, é naquela que tu foca. Né? E você se percebe quando tu tá indo para algum caminho mais distorcido. E lógico que tudo que a gente já viveu também faz parte da nossa experiência terrena, dos nossos aprendizados. Eu adoro Sagitário, porque Sagitário, quando a Lua está em Sagitário, nessa segunda-feira, inclusive, ela está nos convidando a ter uma visão mais ampla das situações. Ela está nos convidando a ter uma visão de 360 graus, entendeu? De cima, do todo. Não dá para ficar vendo pequeno só. Sim, os detalhes eles importam, mas quando você sai da ilha para observar a ilha, você se coloca como observador da sua vida e você começa a ver como que você está agindo, como que você está se comportando, para que você cresça, cresça nas suas atitudes, para que você inclusive aprenda. A energia sagitariana é uma energia de aprendizado, é uma energia de sabedoria. E essa semana a gente vai ter Marte chegando em Libra. A gente vai mudar aí o mood marciano, que é as nossas impulsividades, as nossas ações, o nosso senso de coragem, de decisão. Marte em Libra, ele não é o melhor posicionamento para Marte, mas a gente vai entender o que, que esse processo também vai precisar ser visto nas nossas vidas. Porém, aqui, o que, que a gente vai precisar entender? Que muitas vezes não é sobre o que está nos extremos da balança, mas sim a balança, que é a gente, quem tá no meio, quem tá segurando. Quem tá ali segurando os pratinhos. Às vezes não é, a maçã que tá de um lado, a banana que tá do outro. Não é sobre a maçã, não é sobre a banana, mas é sobre quem tá segurando esses pratinhos, é sobre a balança. Então, essa semana a gente vai ter essa mudança aí, esse evento astrológico importante, que vai falar muito sobre relacionamentos, equilíbrio. Vou trazer melhor esse assunto aqui para vocês no dia. E lá no final de semana a gente vai ter uma lua cheia em Aquário, o ápice da temporada leonina. Então a gente vai chegar num momento onde a gente vai ter que olhar para quem sou eu no coletivo. Será que realmente eu estou conseguindo expressar a minha luz, a minha verdade? Você está conseguindo expandir o seu sol dentro desse coletivo? Ou você ainda está com medo de ser quem você é? Ou você ainda está se como é que eu vou usar a palavra? Usando personagens, talvez. Se moldando para caber dentro do teu coletivo, para ser aceito, para ser escolhido. E isso cada vez mais vai apagando seu brilho. Isso cada vez mais vai te deixando reprimido, reprimida. Porque você não está conseguindo ser sua máxima. Você às vezes não está conseguindo expressar sua potência. Que é o teu sol. E vai lá olhar onde que você tem leão, inclusive, porque essa é a última semana de Mercúrio retrógrado. Segunda-feira que vem, eu acho que é segunda-feira que vem, vamos até conferir, dia 11. Segunda-feira que vem, finaliza a retrogradação. Então, a gente tem essa semana ainda para dar esses ajustes, dar essa refletida nos ajustes, porque esse fim de retrogradação é colocar os pontos nos is. É, acabou o tempo de revisão, entendeu? Sabe aquele momento de você tá indo fazer uma prova. E aí, antes da prova, sei lá, você tem uns 30 minutinhos antes da prova para poder olhar o seu caderno e reestudar, ter algumas informações importantes ali que você precisa para então fazer a prova. É tipo isso. Acabou o Mercúrio retrógrado, não dá mais tempo para estudar, a vida vai continuar e ela vai te cobrar os aprendizados desse período de retrogradação, que foi justamente um período de revisão. Revisão de conteúdo leonino. Vamos voltar. Quais são os temas leonino? A Lua ativando o Sol e o Mercúrio nessa segunda-feira vão te trazer com certeza insights. É uma segunda muito bonita, que inclusive para você conversar, para você escrever, para você ler livros que vão te expandir essa consciência. Livros que lhe resgatam, sabe, quem tu é, tua verdade.
Vai lá, os temas leoninos: autoestima, autoconfiança. A gente tem que lembrar disso. Leão fala sobre a juba, mas às vezes a nossa juba ela não tá irradiando, às vezes ela tá murcha. Por que que ela tá murcha? Aonde você não tá conseguindo se posicionar, aonde você não tá conseguindo ser, simplesmente ser criativo, a tua criatividade, os teus talentos, teu lado artístico, né? Porque todo mundo tem um tiquinho de artista dentro de si. Todo mundo nasce tendo a capacidade de criar. É no mundo que a gente vive que a gente vai meio que sendo castrado, como se artistas não tivessem valor, que é péssimo isso, porque acho que o que mais natural a gente tem dentro de nós é a nossa capacidade de criar. Então, resgata isso, meu. Sei lá, uma dança às vezes pode te conectar com isso, um momento de prazer, de lazer, de desenho, de canto. Sabe, convida a tua criança interior para reviver, reacender dentro de ti aquela vontade de dar risada até doer, sabe, a barriga? Cara, delícia que é, né? A gente poder ser a gente mesmo. Essa segunda-feira. Eu vou tirar um conselho do oráculo para nossa segunda. Aliás, para nossa semana todinha, né? Já que a gente tem uma segunda-feira bem especial aqui na nossa porta. Abrindo essa semana, vamos lá. Qual que é o conselho, oráculo de Delfos, para nossa segunda-feira? Para essa semana que está se iniciando, cheia de coragem, cheia de entusiasmo, que a gente tem que focar, aprender, expandir, intuir, perceber, aprender nessa segunda-feira, né? Com o auxílio de toda a nossa espiritualidade e os nossos guias e a egrégora dessa vibe do dia, porque se você não percebeu, a gente tem uma egrégora aqui, principalmente quem está aqui doando, dedicando minutos do seu dia para receber essa palavra dos astros. Vamos lá. Qual é o conselho? Oráculo? Olha, segunda-feira, muito bonito esse conselho. Vamos lá. Faz sentido com a lua em Sagitário em sexto a Mercúrio retrógrado e ao Sol. Faz muito sentido. A cartinha que saiu de conselho para nossa segunda e também para nossa semana foi a reconciliação, tá vendo? A reconciliação. Essa cartinha, ela tá mostrando quase como se fosse uma mãe, talvez, né? Abraçando uma filha, uma menina. Pode ser duas irmãs também, pode ser você com você mesmo, né? Entrando num lugar de reconciliação com o seu passado, quem sabe, com o teu feminino. Vejo muito uma reconciliação com o feminino aqui, porque tem figuras femininas, né? A gente tá vendo aqui, então a gente pode associar isso. E aqui é energia, pode pensar como energia, não como gênero, tá? Que existe naturalmente dentro de nós. Que essa energia que existe, independente do gênero, em todo mundo, é uma energia de cuidado, é uma energia de proteção, é uma energia de nutrição, de afeto. Então, todas as vezes que a gente se coloca dentro desse lugar de eu vou me abraçar, eu vou me acolher, eu vou me reconciliar com o meu passado, eu vou me reconciliar com pedaços meus que antes eu só via como culpado, culpada, agora eu vou abraçar essa parte minha. Você com sua mãe, você com uma irmã, né? Assim, não vão dar tanto espaço aqui ênfase para ex, não, né? Senão não era ex, né? Seria atual. Mas assim, ó, pensa que às vezes até nisso, né? Quem sabe um perdão desse passado, um perdão de eu sinto muito, por favor, me perdoe, um reconciliar com as memórias que talvez as relações, daí sim, você pode pensar nas relações passadas, nas relações com ex, que você pode ressignificar, você pode olhar como isso, não um lugar de, ai meu Deus, então eu tenho que sair correndo e voltar a fazer tudo que eu fazia antes, voltar com as pessoas. Mas é esse ato de compaixão por você, porque toda vez que você fica nutrindo sentimentos negativos a respeito de alguém na tua vida, você não está prejudicando essa pessoa, você está prejudicando a si mesmo. Porque às vezes essa pessoa nem lembra mais da sua existência.
Às vezes ela pode lembrar, mas ela já tá vivendo a vida. E às vezes quem fica lá preso no passado, remoendo as situações, é tu. E aí é esse contexto dessa energia que vai ser tóxica para você, que não vai te permitir que você flua, que não vai permitir que você faça com que tua vida prospere, que o novo chegue, que as oportunidades incríveis que estão aí, às vezes, à sua volta, sejam manifestadas, porque você está preso. Então, assim, essa reconciliação é do tipo, eu aceito, é aceitação muitas vezes. É a aceitação do que foi, do que teve que ser. Olha a lua em Sagitário abrindo nossa semana, nos trazendo essa percepção de entendimento, de aprendizado. Sexta-feira eu ouvi uma frase que ela falava assim, ó: se existiu alguma perda na tua vida, uma perca, sei lá. Eu nunca sei se essa palavra é perda ou perca. Mas se existiu um fim, algo que acabou, algo que se fechou, algo que rompeu, e você extraiu um aprendizado disso, você teve um aprendizado disso, então não houve perda. Houve um ganho, houve consciência, houve luz, houve entendimento, houve evolução. Então não olhe para a tua vida como esse lugar de falta, porque acabou, porque se rompeu, porque terminou, porque perdi, porque não sei o quê. E sim como, gente, eu aprendi com isso. Porque senão você está na escassez quando você está na falta, porque aquilo se foi. Você está na escassez. E escassez gera mais escassez. Quanto mais você fica pensando que aquilo se foi, que aquilo acabou, que não sei o que lá, mais de escassez você vai estar atraindo para você. E aí, em todos os níveis, às vezes, escassez até financeira, escassez no amor, escassez na alegria, escassez. E falta é escassez. E você não consegue vibrar na positividade se você está pensando assim. Você não consegue vibrar nas mais altas frequências se teus pensamentos toda hora te levam para aquele lugar de perdi algo, foi embora, tô sem. Lembra que a lua em Sagitário vem depois da lua em Escorpião, porque eu tenho certeza que essa lua em Escorpião mexeu com você. Iluminou algum lugar aí, trouxe algum processo de desapego. E é esse lugar. Beleza, existiu um desapego, mas isso não quer dizer que a tua vida acabou. Se houve um aprendizado, não houve perda. Lembra disso. Perfeito? Leva para tua semana essa reconciliação, às vezes é com você mesmo, né? Se reconcilia com o teu brilho, se reconcilia com o seu poder pessoal, se reconcilia com a sua autoestima. Gente, o Sol tem Leão, Mercúrio tem Leão, a Lua tem Sagitário, formando sexto com os dois. Lua conversando com o astro-rei. Quando a gente tem Lua e Sol de mãozinhas dadas, a gente está tendo um equilíbrio de energia, de polaridade. Terapia do espelho. Se reconcilia com você e vai para a vida. Com a terapia do espelho em dia, com o teu alto amor, com o teu alto cuidado, com esse lugar aí de imperatriz da sua própria vida. Então, ó, beijinho, a gente se vê amanhã na Vibe da Terça. Se inscreva, dê seu like, colabora com o canal, deixa seu comentário se fizer sentido, compartilha com alguém. Beijos de luz e assim na terra como no céu, a gente segue nessa perfeita conexão, nessa sintonia divina. Até!